O Flamengo enfrenta dificuldades em confrontos diretos no G7, isso explica a distância do time rubro-negro do topo do Campeonato Brasileiro. E também o fato do Flamengo ter o pior aproveitamento em confrontos que envolvem os 7 primeiros times da tabela do Brasileirão. Entenda tudo isso agora, mas antes ajude o nosso canal a crescer se inscrevendo e deixando o seu like, assim você não perde nada do nosso Mengão. O time mais amado do Brasil vê o título do Brasileirão cada vez mais distante, já que está a 12 pontos do líder Palmeiras. Essa situação atual foi sendo traçada ao longo do campeonato, especialmente quando o Flamengo enfrentou os times do G7. Em 27 pontos disputados, o Flamengo só ganhou 8, tendo um aproveitamento muito baixo, de só 29,6%. Os 7 primeiros colocados da tabela, nessa 27ª rodada são Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético e Atlético Mineiro. No combate com esses rivais, o Flamengo fez 9 jogos sendo 2 empates, 2 vitórias e 5 derrotas. E ainda falta enfrentar o Internacional, o Atlético Mineiro e o Corinthians no Maracanã. Até a 27ª rodada, o Mengão empatou 2 vezes com o Palmeiras, perdeu pro Internacional, ganhou e perdeu do Fluminense, perdeu pro Corinthians, perdeu e ganhou do Atlético Mineiro. Porém no comando de Dorival Júnior são 6 jogos, deles o Flamengo conseguiu apenas 4 pontos. Sob o comando do antigo técnico, Paulo Souza, o Flamengo venceu o Fluminense, empatou com o Palmeiras em casa e perdeu para o Atlético fora de casa. Quando Paulo Souza deixou o time rubro-negro, ele estava em 10º colocado. Depois o Flamengo foi para a 16ª colocação com a derrota pro Inter, na estreia de Dorival Júnior. Apesar disso, o Flamengo começou a melhorar, mesmo com a dificuldade de confrontos diretos no G7, e chegou até ocupar o 2º lugar no Brasileirão. Lembrando que o Mengão sempre optou por escolher um time misto para os confrontos no Brasileirão. Recentemente, o Flamengo perdeu para o Fluminense, um dos adversários do G7, e Dorival teve uma postura que causou indignação, quando falou em respeitar o resultado e tentou mostrar os outros pontos positivos no jogo, tentando tirar o foco da derrota. Olha só o que ele disse: uma derrota que a equipe lutou em todos os aspectos, criou oportunidades. É natural que tenha buscado com intensidade como sempre vem acontecendo. Não nos omitimos. Queríamos o resultado que seria muito importante antes da parada que teremos. Infelizmente enfrentamos um adversário que se aproveitou bem, construiu o resultado. Foi um jogo bem equilibrado. Tivemos oportunidades de definir. Temos que respeitar as derrotas e entender que com elas temos que aprender. Quem assistiu ao jogo viu que o Flamengo indo atrás, criando oportunidades, porém não acertando na finalização, e a derrota o deixou mais longe de alcançar o líder, o que causou muita tristeza na torcida rubro-negra, já que desejava o Flamengo perto de mais um título, dessa vez o do Brasileirão. Hoje, o Flamengo tem 45 pontos, e é o 4º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro e a 12 pontos de distância do Palmeiras.